Olá, amigos do canal Espiritualidade. Você já deve ter vivenciado essa situação, você já deve ter visto pessoas demonstrando essas atitudes, que é quando a gente dá um valor muito maior para uma situação do que ela realmente tem. Há pessoas que muitas vezes elas têm uma atitude assim que é exacerbada em relação a algumas situações da vida, tornam um caso que seria pequeno, que não seria tão significativo, em um verdadeiro drama, em um verdadeiro caso de consciência. E por que a gente age assim, né? Muitas vezes nós não somos capazes de identificar que aquilo não é realmente importante. De outras vezes, nós não queremos dar o valor real àquilo que nós estamos falando por uma questão de conveniência, porque aquilo que realmente é importante acaba sendo secundário. E no nosso programa de hoje nós vamos falar justamente sobre uma situação dessa. Uma situação em que Kardec, inclusive, ao analisá-la, chamou de caso de consciência. E isso tem a ver com uma atitude dos fariseus e escribas no tempo de Jesus. Jesus, em muitas ocasiões, já falamos sobre isso algumas vezes, inclusive nos nossos primeiros episódios dessa série que nós estamos fazendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, explica justamente por que os fariseus e os escribas tantas vezes foram mencionados por Jesus e trazidos ali como um símbolo de pessoas que não estavam correspondendo àquilo que realmente elas deveriam corresponder, elas não davam o valor devido àquilo que realmente era importante na vida. Então, neste nosso vídeo, nós vamos abordar aquela questão que aparece no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 8, 9 e 10, que é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, traz duas situações em que Jesus lidou com os fariseus, questionando ele e os discípulos por que eles não tinham uma prática que era comum naqueles tempos, e que muitos vão dizer, mas ela é necessária. Mas é que a importância que os escribas e fariseus davam àquilo não é a questão de higiene como hoje nós temos, quando nós dizemos que é importante lavar as mãos. Eles tinham uma interpretação que aquilo era algo relacionado à pureza do ponto de vista espiritual. E essas duas passagens aqui vão nos trazer aqui a compreensão daquele contexto, daquela situação que Jesus vivenciou. Então, chegaram os discípulos lá, ou melhor dizendo, chegaram os escribas e fariseus de Jerusalém e questionaram Jesus, perguntando assim, por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele, Jesus, respondendo, lhes disse, e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Essa violação que Jesus se refere aqui, que os fariseus e judeus também faziam da lei divina, é quando ele está criticando o que eles faziam, né? Dizendo que se alguém ofertasse em nome dos pais, já estaria cumprindo o dever para com eles. Quando, na verdade, o ensinamento honra teu pai e tua mãe é muito mais abrangente. Ele significa ajudar, de fato, os pais. Para eles, nos parece, então, que na época era muito mais importante, então, os deveres do indivíduo com Deus, nas suas ofertas que eles faziam no templo, e dizendo que isso já seria suficiente para os pais, e não ajudando diretamente os pais naquilo que era necessário para a sobrevivência deles. Então Jesus está fazendo uma contraposição, fazendo a devolutiva,
Se ele, Jesus, estava descumprindo a lei que mandava lavar as mãos, também os fariseus, pela tradição deles, estavam ali modificando um ensinamento muito básico, que era honrar pai e mãe, e não ajudando esses pais e essas mães como deveria ser. Então, Jesus completa dizendo, né? Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Observe que algo muito mais importante Jesus está valorizando nesse momento. O que é mais importante para Deus? Você lavar bem as mãos para poder comer um alimento. Isso, mais uma vez, não era nessa época com o objetivo de manter a higiene, de preservar a saúde, era por uma questão meramente ritual. Ou você atender realmente o seu pai e a sua mãe nas suas necessidades? O que seria mais importante? É óbvio, né, que Jesus está dando um valor muito maior àquilo que realmente faz diferença do ponto de vista espiritual. Cumprir os deveres de filhos, que seriam ajudar os seus pais, ajudar as suas mães. Então é isso que Jesus contrapõe aí a eles, mostrando que o que Jesus está ali dizendo para os discípulos, né, de não dar tanta ênfase em lavar as mãos, é que aquilo que seriam as tradições, aquilo que não teria um significado verdadeiramente espiritual, deveria ser deixado de lado. Isso não significa que Jesus não dissesse, olha, é importante lavar as mãos por uma questão de higiene. Na época as pessoas não tinham muitos conhecimentos sobre isso. Jesus, como um espírito puro encarnado, tinha esse saber. Mas para explicar isso para os discípulos, provavelmente não entraria nenhum mérito ali de esclarecer para eles essas questões. O que Jesus pretendia deixar bem claro é que a gente não deve fazer uma coisa só porque ela é uma tradição, mas porque ela tem um valor real, ela realmente tem uma importância do ponto de vista espiritual. E aí a narrativa do Evangelho traz uma outra fala de Jesus também dizendo, né, se dirigindo aos escribas e fariseus, dizendo assim, hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, que foi um grande profeta que alguns séculos antes falou inclusive sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus, quando diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Se a gente for buscar a origem desse mandamento de lavar as mãos, a gente vai ver que ele se encontra lá num livro do Antigo Testamento Levítico, que tem uma série de outros mandamentos que são atribuídos a Deus e que eles são muito mais questões práticas, questões de ordem social ou proibições severas, como não comer determinado alimento, que tinham muito mais um objetivo ali de manter costumes, tradições, do que fosse realmente algo de origem espiritual. É por isso que o profeta Isaías também já alertava para isso, né? Que aquilo que não fosse realmente de natureza divina, aquilo que não fosse realmente importante do ponto de vista espiritual, seria algo, né, que vem dos homens e não necessariamente de Deus. E Jesus, chamando as pessoas que estavam ali em volta, né, chamando as turbas, disse, ouvi e entendei, ouçam e entendam finalmente, não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da pureza de sentimentos, de intenções, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem. Então, chegando a ele os discípulos, eles disseram, sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondendo disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, ou seja, todos os costumes, todas as tradições, aquilo que se considera que é divino, mas que é invenção do homem, isso vai deixar de existir. Deixai-os, deixe os fariseus para lá com as suas ideias, as suas imaginações, né? Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia o outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro, lhes disse... antes de falar dessa pergunta de Pedro, Jesus não se importava com as pessoas que estavam seguindo os ensinamentos dos fariseus? Veja, as pessoas tinham livre-arbítrio, como tem até hoje, elas faziam as escolhas.
E cair no barranco, ou seja, perceber que uma escolha não é adequada, faz parte do aprendizado. Quantas das pessoas que ouviram Jesus também ouviram os fariseus? Aqueles que foram capazes de entender e seguir Jesus fizeram uma escolha sábia que os ajudou a se libertar de uma série de preconceitos, tradições, de crenças. Aqueles que preferiram acreditar nos fariseus não estavam preparados ainda, precisavam da experiência. Por isso que não é indiferença de Jesus deixar que cegos conduzam cegos. Na verdade, é o que? É a experiência que a pessoa precisa. Muitas vezes a pessoa precisa se decepcionar para depois perceber o que realmente era importante. Bom, e aí então vem a pergunta de Pedro. Explica-nos essa parábola, ou seja, explica essa situação que você está nos dizendo, mestre. E Jesus aí fala: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Jesus está chamando aqui os discípulos, Pedro, de uma forma muito objetiva. Ó, vocês são burros, né? Têm inteligência, não conseguiram descobrir ainda. Para a gente às vezes pode parecer chocante, né? Mas sem inteligência quer dizer o quê? Vocês são incapazes de entender. Jesus está usando de uma forma incisiva pessoas que já tinham aprendido, já tinham ouvido, pessoas que já estavam preparadas para compreender o que ele ensinava, que era de natureza espiritual. E aí Jesus vem e enfatiza, olha, o que realmente é importante, né? Ele diz assim, olha, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre, vai até o estômago, passa pelo intestino e se lança depois num lugar escuso, que é quando se defeca, se libera as fezes? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, do órgão cardíaco que bombeia sangue, não. O coração aqui é um símbolo, né? É o símbolo da sua essência, do seu ser. O que a gente fala transparece aquilo que efetivamente nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Então é isso que Jesus está dizendo. Mas as coisas que saem da boca, que saem da sua essência, né? E estas são as que fazem o homem imundo. Porque na verdade não é por ter falado, é por ter sentido elas. Porque do coração, ou seja, da nossa essência, é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Pode até trazer uma doença, mas do ponto de vista espiritual você não vai se tornar imundo. Então Jesus questiona justamente essas questões que as pessoas traziam como importantes e que não eram. E que até hoje muitas pessoas consideram coisas extremamente importantes, mas que na essência elas não mudam aquilo que nós somos. Agora, o que nós estamos falando, fazendo, reforça os nossos comportamentos. Por isso que Jesus fala que é o que sai da boca que é que torna o homem imundo. Tem a outra passagem, então, do Evangelho de Lucas, que quando Jesus estava falando, um fariseu pediu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer logo consigo mesmo, então ele estava pensando, ele não estava falando, sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E Jesus disse, o Senhor disse, agora vós outros, os fariseus, limpais os que está por fora do corpo, do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quer dizer, ignorantes, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Ou seja, para que se preocupar com algo exterior, algo que vem de fora, se lá na nossa essência, que é conhecida por Deus, continua contaminada pelos maus pensamentos, pelos maus desejos. Jesus tinha captado o pensamento daquele homem que estava ali censurando ele, talvez os discípulos presentes, não fica claro aqui, mas por que Jesus então não tinha lavado as mãos? Jesus, sendo um espírito muito evoluído, por que ele não teve essa preocupação? Muitas das atitudes de Jesus era realmente para chocar. Jesus certamente ele nos aconselharia sempre lavar as mãos por uma questão de higiene. Porém, como ele precisava confrontar atitudes, posturas das pessoas da época, ele precisava contestar as crenças, ele o fez de uma forma a criar essas situações que realmente chamasse a atenção das pessoas.
por isso que ele não lavaria as mãos naquele tempo, mas se fosse por uma questão de higiene, com certeza ele lavaria as mãos sim. E aí vem toda aquela análise de Kardec que ele fez aqui no item 10, né? Dizendo que os fariseus tinham se tornado observadores rígidos, né? E que faziam os tais casos de consciência, ou seja, davam uma importância imensa, como se fosse um grande problema, para coisas muito pequenas, enquanto as coisas maiores, realmente importantes, como sendo as imperfeições que eles praticavam, como sendo as atitudes intolerantes, os julgamentos que eles faziam errôneos sobre a conduta dos outros, isso eles não prestavam atenção. E não é que eles não tivessem instruções, porque a lei antiga, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas também falavam sobre consciência, respeito, falavam sobre amor ao próximo, mas em muitos momentos tudo isso se misturava com as tradições e os costumes que eram o quê? Humanos. Então isso tudo tornava para as pessoas um conjunto de ensinamentos, às vezes assim até contraditórios. Num profeta recomendando amar, perdoar, no outro mandando punir com uma severidade que poderia levar até a morte. O que era mais comum naquele tempo as pessoas se sintonizarem? Com as práticas exteriores, com aquilo que é secundário. Quando nós fazemos essa crítica, né, das práticas exteriores, não quer dizer que elas são completamente desprovidas de importância. Para algumas pessoas elas são. E elas são respeitáveis quando são crenças sinceras, que o indivíduo entende que aquilo realmente é importante para a vida dele. E por isso que não nos cabe nunca questionar, contestar, a não ser que a pessoa comece a ter uma atitude de hipócrita, dizendo-se, eu sou puro porque eu tenho práticas exteriores, mas a sua essência não é verdadeiramente pura, não é verdadeiramente fundamentada naquilo que realmente é importante. Bom, não nos cabe, na verdade, criticar ninguém, contestar ninguém, mas em alguns momentos, dependendo da posição que nós ocupamos, nós temos que sim ajudar as pessoas a refletirem, né? Olha, não adianta você ter tanta preocupação em fazer algo do ponto de vista exterior da sua fé, demonstrá-la de alguma forma, fazer um ritual, praticar alguma coisa, se as suas intenções não são boas. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você demonstrou, aquilo que você usou, não tem tanta importância quanto aquilo que realmente é importante, que é o quê? O seu sentimento, a sua intenção. As práticas exteriores, elas são bem menos, mas muito menos importantes do que aquilo que realmente vai com a nossa intenção. Muitos acreditam que determinadas práticas exteriores, atos exteriores, são muito importantes, e para essas pessoas até podem ser realmente, porque é uma forma delas canalizarem a sua atenção, o seu pensamento, a sua força de vontade. Então para elas é importante, mas se torna menos importante do que os seus verdadeiros sentimentos, a sua verdadeira atitude interior. Então sempre respeitemos as práticas exteriores dos outros, mas se a gente já conseguir se concentrar naquilo que realmente é significativo, aí sim nós devemos dar atenção para isso. Bom, então Jesus, quando faz essa crítica, né, quando ele coloca dessa forma, né, que as mãos lavadas não tinham tanta importância assim, é porque as pessoas estavam dando uma atenção muito maior a algo que é absolutamente sem importância quando comparado com algo realmente importante, que é o sentimento, o desejo, a vontade real. Ou seja, eram pessoas que não se modificavam. E os fariseus faziam esses casos de consciência, como muitas vezes a gente também, em outras circunstâncias da vida, dá tanta importância a coisas tão pequenas, e que na verdade o que importa realmente são os nossos sentimentos, são as nossas atitudes. Aqui ainda nesse item 10, Kardec colocou assim, olha, assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, não estou dizendo todos, mas muitos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral.
um engano muito grande a gente achar que cumprindo determinados rituais, cumprindo determinadas ações exteriores, práticas, usando adereços, roupas, aquilo vai assegurar um bem-estar para nós do que uma atitude que nós tomamos. Mais uma vez lembrando, para aqueles que consideram que é muito importante essas práticas exteriores, mas que conseguem se transformar moralmente, elas não têm um problema em si. Elas podem representar para a pessoa, quando não conseguem praticá-las, às vezes um impedimento, porque o indivíduo fica preso, né, achando, eu não fui até o local sagrado que eu considero extremamente importante e por isso Deus não considerará a minha devoção. Deus não depende dessas coisas. Ele não depende dessas coisas materiais. Elas são apenas elementos assim intermediários na nossa evolução que nos ajuda a concentrar o pensamento, nos ajuda a fixar uma ideia, mas na essência mesmo o que importa é o que nós fazemos no nosso mundo interior, as escolhas que nós temos, o que nós desejamos, o que nós alimentamos mentalmente. Porque um dia nós temos que abandonar o mundo das formas, temos que abandonar o mundo da matéria. E o que vai representar para nós as coisas materiais? Só o que elas serviram realmente para que nós nos modificássemos. Então, nós devemos concentrar hoje a nossa atenção naquilo que realmente é de natureza interior, porque isso sim é significativo para a vida do espírito. E aí então, Kardec ainda diz assim: é a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. As coisas que nós vamos descobrindo na vida, que do ponto de vista espiritual elas não são realmente importantes, né? E ainda ele traz uma ideia muito importante para pensarmos sobre a finalidade da religião. Ele disse assim, ele escreveu assim, Kardec: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Isso é uma ideia essencialmente espírita, né? Porque os espíritos nos disseram isso. Tornar-se perfeito é um caminho, ou é o caminho para chegarmos a Deus. E toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua felicidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal, e acreditem, há cultos, há tradições em que as pessoas pensam que é uma forma do indivíduo poder se vingar, poder praticar algo contra o seu irmão. É falsa ou foi falseada no seu início. Não queremos polemizar, não queremos trazer aqui nenhum exemplo de nenhuma religião, mas se a gente pesquisar, a gente encontra, a gente descobre que existem religiões que ensinam as pessoas ideias nocivas em relação ao seu próximo, né? Por exemplo, se alguém da minha família não cumpre a lei de Deus como eu acredito, eu devo afastar essa pessoa da minha convivência. Um pai, uma mãe tem que relegar o seu filho, abandoná-lo, porque o filho não mantém a mesma religião da família. Se aquilo que nós estamos acreditando nos ensina isso, essa religião falhou como caminho para Deus. Na verdade, ela está mantendo os preconceitos de eras remotas, de quando éramos primitivos, de quando trazíamos as nossas imperfeições como se fossem revelações divinas. Mas então, fica isso como um aviso para nós sobre qual é o verdadeiro papel da religião. É nos aproximar de Deus. E é muito claro isso, né? Jesus ensinou claramente qual a melhor forma de amar a Deus. É amar o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Então, toda religião que nos ensina a odiar, a afastar, a segregar, a ver o outro diferente, a discriminar. Mas isso é feito para ele ter um choque e desejar voltar para a nossa religião. E o direito à liberdade? A liberdade do outro dá a ele a condição de não ser amado por mim? Então, quando uma religião nos ensina, por exemplo, a deixar de amar alguém porque ela exerce um atributo que Deus deu a ela, liberdade, também é uma religião que, na verdade, não está trazendo o verdadeiro conhecimento da lei divina. Está trazendo o quê? Ensinamentos humanos, frutos das imperfeições humanas.
Então, olha, a religião foi muitas vezes contaminada pelos interesses humanos, como até hoje acontece, e a gente pode muito bem identificá-las facilmente no mundo hoje, né? Olha, a crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias, a prática do mal ao próximo, seja qual for. Não adianta nada para as divindades, se a pessoa acredita em divindades, ou se ela acredita na inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ou o Pai Criador, seja o nome que nós dermos. Se nós praticamos o mal contra alguém, nossa relação com esse ser, ela está, na verdade, completamente equivocada. Mas, Antenor, não existem divindades que pregam essa ideia, né? Não existem crenças em divindades e que as pessoas acreditam assim? Existem, mas são os deuses antropomorfos. O que é isso? Deus criados à semelhança do homem. Quando nós vemos atributos dos deuses ou da divindade, do que a pessoa acreditar, e eles revelam características inferiores nossas, que causam dor, que causam sofrimento, que criam destruição, essa divindade ela foi criada à imagem do homem. Quando uma divindade reflete as imperfeições humanas, nós não temos ali um conceito mais preciso de divindade. Por quê? Para ser divindade tem que ser diferente do humano. Não pode ter ira, não pode ter raiva, não pode ter desejo de vingança, não pode ter partidarismo. Sou a favor desses e desses aqui, eu odeio, porque eles não me adoram. Quem é que gosta de ser bajulado? Somos nós, humanos. Como podemos conceber uma divindade com imperfeições humanas? Então, os homens, ao longo da sua evolução espiritual, religiosa, criaram deuses que são, na verdade, representações dele mesmo. Nós, quando buscamos essa divindade que é transcendente, que é além do que nós somos, alguns vão até dizer que é um ideal que o homem nutre de que algo semelhante, algo diferente dele exista, mas nós vimos que Jesus trouxe algo muito diferente daquele Deus que os judeus acreditavam naqueles tempos, um Deus que era unicamente amor. É verdade que tem passagens do Evangelho que falam daquelas atitudes assim drásticas de Deus, de um julgamento final, de condenações, mas aquilo fica para um outro momento para essa análise. O Deus de amor que Jesus falou é o Deus que ele ensinou e aquilo que nos levou a acreditar em outras épocas, né? De que talvez Jesus estivesse reafirmando aquele Deus do Antigo Testamento, foi a nossa imperfeição, a nossa incapacidade, ou foram aqueles que registraram esses ensinamentos que deixaram ali se contaminar por as suas ideias ainda atrasadas sobre Deus. Deus não pode ter nenhum atributo humano. Deus não pode ter nada que se assemelhe ao que nós somos. Raiva, vingança, preferências, tudo isso diminui a ideia de Deus. Se existe uma blasfêmia que nós podemos fazer a Deus, é querer torná-lo com sentimentos humanos. E aí então, Kardec conclui esse item dizendo: não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração, ou seja, a boa intenção, o sentimento verdadeiro. E a gente vai identificar em nós, muitas vezes, a falta dessa pureza ou a impureza, porque nós ainda temos esses sentimentos de raiva, às vezes de ressentimento, de rancor. Às vezes a gente camufla o nosso desejo de vingança como sendo desejo de justiça. E tudo isso, enquanto nós carregamos, denota que somos imperfeitos ainda. Não importa o que a gente fizer do ponto de vista material exterior, a gente tem que mudar esses sentimentos realmente. Porque evoluir é justamente burilar, lapidar, moldar, transformar os nossos sentimentos. Por isso que, então, aquilo que realmente é importante para a nossa relação com Deus são os nossos melhores sentimentos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo,
em relação à criação divina. Tudo que foge desse sentido de amor, de pertencimento, de fraternidade, de compaixão, de caridade, é distanciamento de Deus. Eu convido então neste instante a todos para a nossa prece em agradecimento a Deus pela vida. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar em nossa vida, nós encontrarmos uma compreensão cada vez maior sobre as vossas leis, Pai. Que nos tornemos verdadeiramente puros de coração, Senhor. A cada dia que possamos nos transformar, deixando de lado os nossos antagonismos, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, que possamos vencer, Senhor, a nossa rigidez de conduta, a nossa intolerância, que possamos nos inspirar nas lições de Jesus para nos tornarmos mais pacíficos, mais suaves no trato com o nosso próximo, que tenhamos maior compreensão da necessidade que temos de nos perdoar mutuamente todos os dias. E pedimos, Pai, neste momento da humanidade em que há tantas dores, tantas lutas, tantas guerras, tantas preocupações nos corações de milhões de pessoas em todo o mundo, Senhor, que possam os Espíritos Consoladores inspirarem a paz, a renovação em todos. Que possamos todos receber estímulos para termos confiança, fé em dias melhores. Permita, Senhor, que possamos ser intuídos e amparados para que possamos todos progredir nesta vida para chegarmos ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.